Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. E o mercado deu uma assustada ontem e hoje continua aí meio pesado, né? Então, no mercado americano mesmo, né, tivemos uma correção forte. Nesse momento ele já está fazendo pivô de baixa nos 60 minutos, né? A tendência de alta do semanal e diário ainda continua, né? Não perdeu fundo, mas nos 60 minutos já começa a virar para baixo e sempre dá uma preocupação, né? Muito por causa desse fantasma aí do shutdown. O pessoal não está gostando muito do que, não dos balanços em si, os balanços estão vindo bem, né? Ontem teve o balanço da Apple também, tudo verdinho, mas o que está sendo falado nos earnings calls, né? Então o mercado deu uma pesada. E aí, obviamente, a hora que pesa para todo mundo e o Ibov finalmente deixou ali um candle com cara de topo, né? E a tendência está de alta, tal, mas quando ele deixa essa cara de topo, depois de subir bastante, já dá uma ideia de que pode corrigir e a gente vai ver isso daí nos gráficos, tá? Nada de dramático ainda, mas o VIX deu uma destacada ontem, né? Vamos ver isso daí então, sem perder muito tempo. Então, indo aqui para o mapa de calor do mundo, você vê que não está vermelhão, né? Não foi aquele mar de sangue e tal, mas a gente teve algumas coisas aqui que corrigiram um pouco, né? Mesmo o SP500, né, que deu uma corrigida, e a gente vai ver isso daí no gráfico, mas a hora que você olha aqui o mapa de calor, principalmente aqui os bancos se segurando e tal, né, a Microsoft deu uma paulada para baixo, que é muito o que eu falei sobre o balanço vem bom, né, mas o discurso é ruim, né, a Tesla também, olha, corrigiu mais ontem, né, mas os outros aqui estão segurando, né, a Meta subiu 10% e hoje está com um gapzinho de baixa, mas nós vamos passar por esses gráficos aqui das magníficas para vocês entenderem. E aí a gente começa aqui já com o VIX, né? Veja que ele abre aqui com um gapão aqui, né? E eu até marquei esse limite aqui de 20, né? Se ele ficar abaixo disso daqui, aí é provável que ele volte, né? Então, esse negócio do shutdown novamente do governo americano é um negócio que atrapalha, né? Tem também zoom da indicação do presidente do Fed, isso daí também deixa o mercado meio nervoso, né? Os juros americanos, ontem até que ele ficou mais ou menos no mesmo lugar, hoje também, né? Os juros europeus ainda bem caindo um pouquinho, o Reino Unido com cara de topo aqui e o Japão ainda no mesmo lugar. Indo aqui para o SP500, olha, essa volatilidade aqui que aconteceu ontem que assustou, né? O mercado, né? Então, olha, veio até aqui, depois voltou, né? Mas aí hoje abriu de madrugada e abriu ontem à noite, né? E já virou para baixo. Então, veja que quando você olha aqui a estrutura do diário, isso daqui ainda continua, né? Para cima, né? Isso daqui é uma cunha ascendente. E o problema das cunhas ascendentes é que 50-50 de chance de romper para cima ou para baixo, né? Então é isso que preocupa nessa formação, né? Porque ele tem dificuldade de renovar topo, né? Aí quando a gente olha aqui os 60 minutos, veja que os 60 minutos assusta um pouquinho, né? Porque o que ele faz? Ele vinha aqui nessa toada, né? Subindo, e aí ele pega, faz um topo mais baixo e depois, pum, mete esse barrão aqui. E aí quando ele voltou, veio fazer um pullback aqui nessa região, né? E aí virou para baixo, né? Nesse momento, o que ele está fazendo? Veja como a tendência é soberana, né? No gráfico diário e no semanal, porque você tem aqui esse fundo, aí ontem ele veio aqui, ele não chegou a testar esse fundo, e agora nesse momento é cedo ainda, né? Precisa fechar esse candle e tal, mas tá com cara de deixar um fundo mais alto também, né? Aí o que fica ruim é porque nós temos agora nesse momento topos mais baixos e fundos mais altos, né? Então isso daqui se torna um afunilamento, a configuração muito difícil de operar, e aí tem que ter paciência, escolher um lado, tá? Se você acha que a tendência macro vai se prevalecer, você tem que ficar comprado e deixa o mercado fazer o zigue-zague dele e não fica tentando operar aqui, senão você fica que nem o urso do pica-pau, tá bom? Voltando aqui para a Nasdaq, né, também teve essa correção aqui, mas ainda nada que preocupe, o Dow Jones ainda acima do fundo, né? Russell 2000, isso daqui ainda está no processo de pullback aqui, né? Então hoje está vindo aqui com gap de baixa, normal, pode dar oportunidade de compra, inclusive, né? Na Europa, veja que não teve a mesma volatilidade, ficou mais ou menos no mesmo lugar, o Eurostoxx 50, já a Alemanha,
Ontem deu essa corrigida aqui forte, né, e veio testar essa região aqui de fundo. Nesse momento está aqui decidindo se vai fazer um fundo duplo e vai voltar a reagir, ou se esse negócio aqui realmente fez um topo mais baixo e ele vai voltar para dentro da consolidação. Se voltar para dentro da consolidação é bem feio, porque ele pode voltar a testar esse fundo aqui, tá? Quando falha o rompimento assim, é feio, né? Mas eu não acho que é o mais provável, porque você viu que o mercado inteiro continua ok, né? Pelo menos por enquanto. O Reino Unido continua aqui pronto para romper o topo, a França ainda continua na bagunça, a Espanha continua pronto para romper topo, Itália pronto para romper topo também, então tudo normal. Na China, pullback aqui por enquanto, se segurar aqui e virar para cima tá tudo ok, e o Japão continua no mesmo lugar. Isso é importante, tá? China, Japão e Europa viram que nem balançaram, né? Então isso deixa mais tranquilo aí com relação aos Estados Unidos. Mercados emergentes, fazendo uma correção, mas depois de uma alta muito grande, e o EWZ também, olha, com um cara aqui de topo, e aí é o zigue-zague, né? Então, do mesmo jeito que ele subiu bastante aqui, depois fez uma correção, subiu bastante, fez correção, e agora ele deve fazer algum tipo de correção. Vamos ver o quanto é que corrige, tá? Para quem está posicionado, você tem duas opções. Se é um trade de longo prazo, você deixa rolar, aguenta a volta, né? E se é um trade puro, né, de swing trade, você comprou aqui com um stop aqui, você tem que apertar o stop aqui, pular fora, depois a hora que ele vier, fizer um fundo e der uma nova oportunidade, você entra de novo, tá? Argentina também está se segurando bem, se vier fazer um pullback não tem problema. O petróleo deu uma estressada e chegou aqui, olha, 71, né? Então, ó, veja que hoje ele já está fazendo um candle aqui do jeito que eu queria, né? Quero que ele deixe um topo desses daqui, assim, né? Se ele deixar um candle aqui vermelho engolfando esse negócio, tem venda nesse petróleo aqui, tá? Então, vamos ficar de olho aí para segunda-feira. O minério de ferro continua na mesma região, se ele não perder fundo, tá tudo ok. O cobre, fazendo uma bela de uma correção, devolvendo aqui essa barra de ontem, né? Mas enquanto ele não perder fundo, a tendência é de alta. Todas as metálicas corrigiram bastante, tá? Bastante volatilidade. Olha aqui, o ouro meteu um pirocuçu aqui para baixo, né? Depois ele chegar aqui nesse alvo dos 5.600, né? Então, é normal agora uma correção. Mas, olha, a tendência permanece. Agora não tem que ficar brigando com a tendência, tá? Não tem que ficar procurando fundo aqui para comprar. Espera, deixa o mercado dar uma acalmada, aí você volta a operar. A mesma coisa a prata, hoje, fazendo uma bela de uma correção, né? Veja que são fazendo candles aqui de 13%. Mas por que faz um candle de 13%? Né? A tese continua intacta, né? Porque você vê aqui, ó, desse rompimento, quanto é que subiu? Subiu 120%. Aí sobe 120%, quanto é que você quer que corrija? É proporcional, né? Então, é isso que está acontecendo, tá? Não é nada para se assustar. A platina também fazendo uma correção, paládio também fazendo correção, o níquel acabou fazendo falso rompimento aqui, né? O urânio até que está se segurando aqui, por enquanto é pullback, né? O DXY, depois de ter chegado aqui nesse fundo, olha, terceiro dia que ele tenta se recuperar um pouco, a tendência é de baixa, e o Bitcoin, olha, definitivamente acionou essa bandeira de baixa, né? Então ontem, olha, lembra que eu tinha falado que isso daqui, não sabia se era só um pullback, se fizesse pivô de baixa, então deu a venda aqui do Bitcoin, né? Então esse Bitcoin agora, ele pode ir para regiões como 75 mil dólares ou até mais para baixo, tá? E o Ethereum também acionou a bandeira aqui, né? Mesma configuração e é só venda agora nesses caras aqui, tá? Passar rapidamente aqui pelas magníficas para vocês verem como é que estão os gráficos. Olha só, a Apple não se abalou, teve o balanço ontem, continua aqui no mesmo lugar. A Microsoft sofreu bastante, mas olha, veja que interessante a região em que a Microsoft está. Obviamente precisa esperar entrar a força compradora, né? Mas é a última retração de Fibonacci dessa pernada de alta aqui, né? E é uma região de bastante briga, né? Então, se isso daqui configurar fundo, eu sou comprador de Microsoft, tá? Veja que um risco-retorno aqui, olha, para baixo aqui nós temos 5% e para cima nós temos 25%. Esse tipo de trade eu gosto, tá? Obviamente ainda não tem a configuração. A Amazon continua aqui no meio do caminho, o Google continua aqui no seu topo histórico, né?
continua dando compra, né? A Meta fez essa paulada para cima, hoje está dando aqui um gapzinho de baixa. Eu não venderia a Meta, tá? Mas não me surpreenderia se ela voltasse aqui para fechar o gap. Se ela voltar para fechar o gap, aí aqui eu sou comprador de Meta. Agora eu preciso esperar um pouco acalmar a volatilidade. A Netflix ainda está aqui embaixo, né? Se perder fundo fica mais feio, porque esse fundo aqui é bem importante. A Tesla também está nessa região aqui de decisão, né? Ontem fez um candle feio, né? E hoje está aqui abrindo com gap no meio da barra. Vamos ver se consegue se segurar, né? Se perder esse fundo aqui, ele perde esse canal e aí é feio, né? E a Nvidia continua no mesmo lugar. Então vocês viram que não tem nada dramático, né? Tem Microsoft para baixo, mas a Meta para cima e assim por diante. Apple no mesmo lugar, Google também, então não tem nada de muito dramático por enquanto, tá bom? Vamos ver agora o impacto disso tudo no Brasil, né? Então a gente vê aqui os DIs continuam para baixo, né? Então está prestes a perder esse fundo aqui, que faz muito sentido. O índice, veja esse candle aqui, olha, abrindo lá em cima e engolfando, e a gente vê aqui, eu vou até colocar o volume, né? Olha só, ele está com bastante volume, né? Então, assim, não dá para falar que é um volume de exaustão aqui, não acho que é alguma coisa muito relevante. Agora, quando a gente coloca aqui nos 60 minutos, aí ele já pode dar uma oportunidade de venda aqui, né? Hoje, se por um acaso isso aqui é uma bandeira de baixa aqui, né? Então, se por um acaso ele acionar aqui e perder, a gente tem uma venda que é uma venda de day trade para aproveitar essa correção. Falando do dólar, o dólar ontem tentou repicar, mas ele voltou aqui, então ainda continua na tendência de baixa. Eu não recomendo se envolver com compras no dólar, tá? É só venda. As small caps, a mesma coisa, né? Deve fazer um pullback aqui, então day trade pode dar oportunidade de venda. Vou colocar aqui aos 60 minutos, tá vendo? Uma configuração muito parecida com o índice, né? Então a gente pode ter essas configurações hoje, né? O Itaú ainda não pegou o nosso stop gain aqui da carteira VIP, mas está com cara de topo também, né? Bradesco, Banco do Brasil, candle de indefinição, a Sambi também aqui, a Vale. Ainda continua aqui indo para cima, né? Você vê que a Vale teve um dia de alta ontem, né? Apesar do candle vermelho, e a Petro também. Então você vê que não tem nada de muito dramático, né? O índice, se ele fizer uma correção, tem que tomar cuidado porque pode ser só uma lateralização ou uma bandeira, tá? Então cuidado com as vendas aí, porque os ativos continuam em tendência de baixa, tá bom? Então, turma, espero ter ajudado e se você ficou até aqui, deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, nos canais, né? O YouTube / Fernando Modé, Instagram @mfmodé e o X @m de Roberto, tá? Onde tem muitos conteúdos aí para vocês, tudo de graça para aprender aí o método 10x. Se quiser operar junto com a gente na sala ao vivo e ter essa personalização, tem link na descrição do YouTube ou então manda DM pra gente que a gente explica para vocês como é que vocês participam, tá bom? Valeu, um abraço.